Fala galera, beleza? Tranquilidade? Vamos para mais uma questão, nossa 25ª questão da lista de transmissão. Questão relativamente recente, 2016, Banca CESP, cargo agente de polícia, Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Mais uma questão que nos exige o conhecimento acerca da competência e de outros institutos importantes do processo penal. Vamos lá para o enunciado da nossa questão, que diz o seguinte: a respeito da competência no processo penal, assinale a opção correta. E aí, a alternativa A nos afirma: a inércia da jurisdição é um princípio processual que permite ao juiz condenar o réu mesmo quando o Ministério Público postula a sua absolvição. Então veja, o examinador está dizendo que o juiz pode condenar o réu mesmo diante do pedido final de absolvição por parte do órgão julgador, ou seja, o Ministério Público, e o que autoriza o magistrado a proceder desta maneira é o princípio da inércia da jurisdição. Obviamente essa questão está errada porque o examinador está fazendo uma confusão entre a noção do princípio da inércia da jurisdição e o princípio do livre convencimento motivado. É exatamente o princípio do livre convencimento motivado que vai autorizar o juiz a condenar o sujeito mesmo diante do pedido de absolvição. Veja que o juiz ele está obrigado a motivar a sua decisão, ele está obrigado a fundamentar a sua decisão, artigo 93, inciso 9 da Constituição, porém, com base no artigo 155 do Código de Processo Penal, ele pode valorar a prova de acordo com a sua consciência, o que irá autorizar o julgador, mesmo diante do pedido de absolvição, com base na valoração da prova produzida no processo, condenar o sujeito. E isso decorre do próprio sistema acusatório que traz essa possibilidade de livre valorização da prova justamente através do convencimento motivado, do livre convencimento motivado. Ou seja, ele tem a liberdade de valorar a prova desde que fundamente a sua decisão final. O que o princípio da inércia da jurisdição, que é o que o examinador coloca na assertiva A, nos diz é que o judiciário só pode agir quando provocado, ou seja, o judiciário não pode agir, em regra, se não for provocado pelas partes. Então veja que há uma confusão entre a noção do princípio da inércia da jurisdição e o princípio do livre convencimento motivado, logo a assertiva A está errada. O que a assertiva A fala, ela estaria certa se ela tratasse do princípio do livre convencimento motivado. Mas como ela diz do princípio da inércia da jurisdição, que é aquele que nos garante que o judiciário, via de regra, só vai agir se for provocado pelas partes, a assertiva está errada. Beleza? Vamos então avançar para a segunda alternativa, a alternativa B, que nos diz o seguinte: de acordo com a teoria da ubiquidade, um juiz pode julgar simultaneamente duas ações penais distintas quando as provas de uma possam repercutir na outra. Galera, vocês devem lembrar que a teoria da ubiquidade é aquela que considera como local do crime tanto o lugar da conduta, ou seja, tanto o lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, como também o local do resultado, ou seja, o local onde se consumou ou deveria se consumar o crime. Nós sabemos que a regra em relação ao local do crime não é a teoria da ubiquidade, a regra é a teoria do resultado, ou seja, a teoria onde o crime produziu ou deveria ter produzido resultado, onde o crime consumou ou deveria se consumar, que difere também de uma outra teoria, que é a teoria da atividade, a teoria onde ocorreu a ação ou a omissão. Veja que eu falei para vocês rapidamente três teorias: teoria da atividade, onde ocorreu a ação ou omissão; teoria do resultado, que é a regra, onde se consumou ou deveria se consumar; e a teoria da ubiquidade, que considera tanto a teoria da ação como a teoria do resultado, ou seja, tanto o local da ação como o local do resultado, como o local do crime. Voltamos aqui para a certidão, depois dessa rápida revisão, que diz que, de acordo com a teoria da ubiquidade, um juiz pode julgar simultaneamente duas ações penais distintas quando as provas de uma possam repercutir na outra. Nada a ver, né, pessoal? Porque acabei de falar, a teoria da ubiquidade, ela vai dizer acerca do local do crime. Ela vai considerar aqui como lugar da infração tanto o local da ação ou da omissão, ou seja, a teoria da atividade,
como o local do resultado, teoria do resultado, considerando onde o crime se consumou ou deveria ter se consumado no caso de tentativa. O que a assertiva B fala, de acordo com o artigo 76, inciso 3, é uma hipótese de conexão, mais precisamente conexão probatória ou instrumental, porque veja que a prova de um crime influencia na prova de outro. Então, a assertiva B ela está errada porque não é de acordo com a teoria da ubiquidade, mas sim uma hipótese de conexão, precisamente conexão probatória ou instrumental, que vai permitir um juiz julgar simultaneamente duas ações penais distintas quando as provas de uma possa repercutir na outra. Logo, a assertiva B está errada. Trata-se de hipótese de conexão probatória e não de teoria da ubiquidade, que se refere, como acabamos de falar aqui, a uma das possibilidades de local do crime, e não é nem a regra, porque a regra nós sabemos que é a teoria do resultado onde o crime se consumou ou deveria se consumar. Vamos então passar para a próxima assertiva, a alternativa C, que nos diz o seguinte: conexão e continência são institutos que autorizam a prorrogação da competência, possibilitando que esta seja definida em desacordo com as regras abstratas baseadas no lugar do crime, domicílio do réu, natureza da infração ou distribuição. Perfeitamente, a assertiva C está correta. Veja que, considerando a existência de um liame entre os crimes, um juiz irá exercer força atrativa em relação ao outro, tanto aí nas hipóteses de conexão, como de continência, como está falando a assertiva C, e a assertiva C, por isso, está correta. Então, nós vamos marcar aqui a alternativa C. Enquanto meu amigo aí do aeroporto conversa, nós vamos aproveitar e marcar a assertiva C como a assertiva correta. Beleza? Vamos analisar então rapidamente o porquê que as alternativas D e E estão erradas. A alternativa D nos diz: a competência ratione loci, que se refere ao local da consumação do crime, deriva da legislação infraconstitucional, beleza, e é de natureza absoluta, não podendo ser prorrogada nem reconhecida de ofício pelo juiz. Primeiro, a competência ratione loci, ela é de natureza relativa, trata-se aí de uma competência relativa e pode ser prorrogada sim e também pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Veja que no processo penal o julgador ele pode reconhecer de ofício, ele pode declarar de ofício a sua incompetência relativa. No processo penal nós não aplicamos a súmula 33 do STJ porque o julgador pode sim reconhecer de ofício a incompetência relativa, logo a alternativa D está errada. E por fim, a alternativa E nos diz que o princípio do juiz natural determina que a ação penal deverá ser julgada pelo juiz que primeiro tiver tomado conhecimento do fato. É errado, galera. O princípio do juiz natural vai nos dizer que ninguém pode ser privado de seus bens, ninguém pode ser privado de sua liberdade, sem que seja processado por uma autoridade judicial imparcial, ou seja, com atribuições previamente fixadas através de regras objetivas de competência. A alternativa E está errada. Beleza? Nossa alternativa correta é a alternativa C. Tranquilo? Marcou aí? Valeu, espero que vocês tenham acertado a nossa 25ª questão. Grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto.